Meus irmãos, em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, e eu peço que os irmãos, peço que todos possamos fazer uma leitura participativa, tá bom? Eu vou ler o versículo 35, todos vão ler o versículo seguinte até o final. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A igreja. Mateus, tá bom? Nosso amigo Mateus, vai colocar em Mateus, capítulo 9. Ó, irmãos, vocês têm que abrir a Bíblia, não confio no data show, não. Quem abriu a Bíblia, leu aí certinho. Mateus, eu falei Mateus, né? Ah, graças a Deus. Mateus, viu, Mateus? 9, 35 ao 38. Vou ler de novo. 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Glória ao nome de Jesus. Meus amados, essa é uma passagem assim muito importante, sobretudo nesse culto de retorno, porque nessa passagem nós vemos importantes lições sobre o campo missionário, sobre missões, e são lições essas que observamos também no campo missionário da Bolívia. É importante a gente destacar que qualquer campo missionário, ele tem os mesmos desafios, porque é a seara do mesmo Senhor. As diferenças são as culturas, região geográfica, apresentam desafios diferentes, mas regras espirituais, ensinamentos que Jesus deu para aqueles que pregam em Teresina, são os mesmos ensinamentos que ele dá para aqueles que pregam em qualquer região do mundo. E são ensinamentos esses que nós vamos ver hoje na palavra do Senhor. A primeira coisa que a gente destaca aqui nessa passagem é a condição daqueles que são evangelizados. Jesus olha para aquele povo e classifica aquele povo. Jesus olha para as pessoas e, com uma grande compaixão acerca daquelas pessoas, Jesus diz que eles são como ovelhas sem pastor, porque andam desgarrados e errantes. Meus irmãos, a primeira premissa que nós devemos ter antes de fazer missões é saber que as pessoas precisam de Jesus. Não só as pessoas daqui de Teresina, do Piauí, do Brasil, mas as pessoas de todo o mundo. Pode ser no lugar mais rico do universo. Imagina aí um lugar bem rico, na Europa, na Suíça. Lá as pessoas precisam de Jesus. E pode ser numa região muito pobre, num lugar realmente muito carente. Lá também as pessoas necessitam de Jesus. Porque a humanidade, ela, sem Deus, é como se fosse uma ovelha sem pastor. E olha, eu imagino que você nunca deve ter visto uma ovelha sem pastor, né? É realmente algo surpreendente. Porque uma ovelha sem pastor, ela é magra, ela é ferida, ela está andando de forma errante. É uma situação que, para esse contexto judaico, era uma coisa terrível de se acontecer. Porque quando eles viam uma ovelha sem pastor, eles não falavam mal da ovelha, eles falavam mal do pastor.
Como é que pode um homem deixar uma ovelha assim, sem cuidado, suja, errante? E muitas pessoas estão dessa forma. A humanidade, ela está andando em busca de verdes pastos. Mas esses verdes pastos são, na realidade, matos secos. São pessoas que procuram nas falsas religiões, são pessoas que procuram em si mesmo, nas suas boas obras, alguma felicidade e sentido para a vida. É triste você observar que as pessoas que não têm Cristo, elas não têm esperança no amanhã. Ou, quando muito, têm esperança em tudo, menos em Deus. Não, porque agora o governo vai mudar, as coisas vão melhorar. Não, porque agora eu vou conseguir uma promoção, vai ser melhor. Não, porque agora eu comecei a fazer terapia, acho que as coisas vão dar certo. Elas confiam em tudo, menos em Deus. E elas depositam suas esperanças em pequenas coisas, e quando chegam lá, não são pastos verdejantes, são matos secos. E saem de todas essas coisas, ainda com a fome e com a sede de Deus. E isso nós observamos também na Bolívia. Aquele país está muito mudado de 10 anos atrás. Inclusive, quando nós estávamos falando sobre a Bolívia aqui, antes de viajar, a gente pintava aquele cenário que a gente conhecia há muito tempo. Mas está muito diferente mesmo. Vou dar um exemplo. A gente gastou aqui muito dinheiro para fazer os visuais em EVA, compramos EVA em metro, pensando, na Bolívia não tem EVA. Fizemos lá um pastor, a ovelhinha, toda de EVA bonita. Quando chegamos na Bolívia, do lado da casa do missionário, tem um mercado assim enorme, um mercado todo bonito. E a primeira coisa que a gente vê lá no mercado, EVA, de todo metro, cor, todo estilo. É interessante, né? A gente imagina algo acerca do lugar e a realidade muda. E é justamente isso. A Bolívia mudou. De 10 anos para cá, houve muita, mas muita evolução tecnológica, de desenvolvimento. Lembro que em 2013, a gente, para conseguir mandar uma mensagem, Jesus do céu, era algo assim, quase que impossível, e se gastava muito. Lá, hoje em dia tem Wi-Fi em qualquer lugar, mas ainda assim, mesmo com a evolução tecnológica, mesmo com o desenvolvimento, mesmo com dinheiro, as pessoas continuam carentes de Deus. Essa é uma realidade que precisamos enfrentar. Precisamos olhar para o mundo, não com os olhos humanos. Precisamos olhar para o mundo com os olhos espirituais. Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ter um país pluricultural, riquíssimo, como o nosso Brasil também é assim, em belezas naturais, mas ainda termos pessoas que andam como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para aquela gente e teve compaixão, se compadeceu dessas pessoas. Mas, irmãos, nós não vamos entender nem conhecer isso sentados aqui no culto. Você não vai ter compaixão do povo boliviano sentado aqui em Teresina. Você pode até ver a imagem, pode até se emocionar, mas Jesus vai nos ensinar uma coisa muito valiosa, porque a Bíblia vai dizer, antes dele dar essa constatação sobre o povo, que Jesus só conhecia essa realidade no fazer missionário. Você só vai entender o quanto as pessoas precisam de Deus quando você falar de Deus para as pessoas. Claro que o seu campo missionário pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, pode ser nos seus estudos, pode ser em Teresina, pode ser no Disseu, mas você precisa fazer missões. Sente numa pessoa que está do lado do ônibus e fale para ela, Jesus te ama. Ou então faça uma pergunta, uma indagação, você já falou com Jesus hoje? Parece assim, irmãos, que abriu uma caixa.
a pessoa vai começar a contar para você a sua vida, vai dizer que a vida dela não está boa, vai dizer que ela precisa voltar para a igreja, ela vai se demonstrar carente de Deus. Jesus só sabia que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor, porque ele conhecia as pessoas. Nós precisamos, além de ver e ouvir, fazer missões. E não se iluda, você não está preparado para fazer missões. Nós também não estamos. Mas quando fazemos, é o Senhor quem nos capacita. O Senhor é quem nos capacita. Se você ama Jesus, você tem o prazer de compartilhar a todos quem é Jesus. Você tem o prazer, a alegria de compartilhar para as pessoas o quanto Jesus fez na sua vida. Isso é muito importante. Mas agora deu. Fiquei com a garganta. Mas vamos ver 4 coisas que Jesus fazia nesse fazer missionário. Abra a Bíblia no versículo 35. A Bíblia vai dizer assim: e percorria Jesus. Jesus andava nas cidades. Isso quer dizer que ele conhecia as pessoas. Ele conhecia a cultura, e o missionário precisa conhecer muito bem a sua cultura. Essa notícia é muito boa para você, porque você conhece a sua realidade. Você conhece a realidade do seu trabalho. Você conhece a realidade da sua escola, da sua faculdade. Você conhece a realidade da sua família que precisa de Jesus. Mas Jesus, ele percorria, ele andava, ele conhecia, ele se relacionava com as pessoas, ele conhecia a cultura, ele ouvia, ele era ouvido. O missionário, ele precisa ter essa noção de que ele precisa fazer parte junto com o povo, para que ele possa conhecer as necessidades do povo. Percorra. Você é chamado para fazer missões. Conheça as pessoas. Fale com elas. Conheça as suas necessidades. E a partir daí você pode apresentar Jesus, aquele que resolve problemas, aquele que resolve pecados. Precisamos percorrer, precisamos ir, precisamos andar, precisamos conhecer. E teve uma coisa muito interessante que na Bolívia nós fomos convidados para participar de uma atividade na escola, né? A gente foi lá numa atividade que não estava na programação, não era uma atividade espiritual, mas era uma atividade na qual nós conhecemos a cultura. E nós vimos ali quase que 3 horas de apresentação das crianças, falando sobre a cultura boliviana, e fazendo parte. E quando a gente chegou, de fora do Brasil, chegamos lá, parecia que a gente é que era a atração do lugar, né? Aí juntou um bocado de menina e começou: Neymar, Brasil, os meninos. Pensando que eu jogava bola, perguntando se eu conhecia o Neymar. Tu conhece o Neymar? Aham, conheço. Eu sigo ele no Instagram. E as crianças pensam, né? E aquela atração, eles ficam muito felizes quando você come uma comida. A irmã levou lá uma comida chamada massaco. É tipo uma paçoca feita com banana verde, descascada, fica melhor do que a nossa paçoca de carne de sol. Fica ótimo. Aí levou para lá, adormeceu, ninguém comeu. No outro dia eu comi todinho, sozinho. Levaram também uma comida chamada sonso. E eles ficam muito felizes quando você participa da cultura deles. Para você ter ideia, lá em São Isidro, eles fizeram a comida assim, que é a comida de casamento. É a comida muito festiva. Eles fazem realmente quando é algo muito importante, e fizeram para a gente lá. O que é? É o pampaco. Eles cavam um buraco no chão, cortam várias pedras em pedras pequenas, esquentam a pedra, até ela ficar preta assim, bem quente mesmo.
E aí mistura dentro desse buraco batata, banana com as pedras. Isso tudo é feito e preparado sob o olhar de 2 cordeirinhos que ficam ali comendo grama. Mas não se preocupe não, com 5 minutos, aqueles cordeiros já são mortos ali mesmo. Abre o cordeiro, tira todas as tripas, amarra o esôfago dele, e aí tira, né, o couro. É impressionante, meus irmãos, que não sai um pingo de sangue. Não tem nada assim, eles fazem tudo no chão ali, com a mão mesmo. Corta aquele negócio no chão, coloca dentro da panela, mistura com pedra quente, bota tripa por cima e fecha. E aí espera contado 1 hora. Eles fecham aquele buraco com terra e começa o culto. Com 1 hora de culto, na hora que está terminando o culto, eles vão lá e desenterram aquela comida. E para eles assim, é algo sensacional. Na cabeça deles, os brasileiros vão amar. E aí, quando eles tiraram terra, aí eu fui comer um pedaço de banana, comi logo a banana que estava em cima, veio metade de terra na minha boca. Eu ia dizendo que estava muito bom. E aí, quando eles abrem a panela, que tem o cordeiro cozido dentro, o pastor Renério olha assim e diz: tenho coragem não. Não tem coragem de comer. Mas graças a Deus, né, todo mundo, quem não comeu, fingiu que comeu. E eles ficam contentes. Eles ficam tão contentes que eles botam a comida todas lá no chão, assim, né? Aí bota arroz, bota salada, e cruza o braço e espera a gente se servir. Aí eu me servi, a Brenda, a Elisa, a irmã Rita, e eles esperando o pastor se servir. E o pastor sentado. E aí, depois que todo mundo se serve, que eles veem que ninguém mais vai se servir, aí é que eles se servem, né? E eu coloquei comida, eu pensei assim, não, vou colocar só um pouquinho, porque vai que dá alguma coisa, né? Botei só um pouquinho. E a comida gostosa, deliciosa. E eu pensei assim, rapaz, eu vou comer mais. Quando eu olhei para a panela, eu até ia comer mais, mas já tinha tanta mão dentro daquela panela, tirando um pedaço de carne, o cordeiro até eu poderia comer. Agora, mão suja não dá não dá. Mas é isso, e eles ficam felizes. Eles ficam felizes com a simples palavra em quechua que você diz. Meu Deus, assim, abre portas. Quando você percorre, você abre portas. Jesus não era aquela pessoa que vivia isolado, não, pelo contrário. Os acusadores de Jesus diziam assim, esse daí, que se relaciona com qualquer um, ele não pode ser o filho de Deus, mas Deus é aquele que se relaciona com qualquer um. Meu irmão, Deus se relacionou com você, a pior pessoa do mundo. Imagina com o seu vizinho, comigo, a pior pessoa do mundo, como dizia Paulo, eu, o pior pecador. O Senhor se relacionou comigo. Nós somos chamados para percorrer. Se relacione. Está finalizando um ano de 2023. Quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas você conquistou para Jesus? Hoje o Senhor lhe prepara, lhe capacita para que em 2024 você percorra campos missionários. A sua realidade é um campo missionário. Segundo ponto, segundo verbo utilizado aqui por Mateus para dizer qual era a ação de Jesus ao fazer missões. Ensinando, e percorria Jesus, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles. Jesus ensinava sobre a Bíblia. Nós devemos ensinar sobre a Bíblia. E para ensinar, precisamos conhecer. E para conhecer, precisamos estudar. E Jesus não é somente aquele que estuda a Bíblia, né? Ele é o autor da própria Bíblia. A passagem diz, em uma certa ocasião, que ele abriu, leu Isaías, olhou para todos na sinagoga e disse: eu sou sobre quem Isaías fala. Ele era o próprio cumprimento da promessa. Mas Jesus não falava dele
somente desassociado da Bíblia. Pelo contrário, Jesus falava dele como o cumprimento das promessas e profecias bíblicas. Irmãos, nós devemos ensinar a palavra de Deus. Quando eu cheguei lá, as crianças queriam aprender futebol, logo comigo. Eu falei, não, eu vim ensinar a palavra de Deus. As crianças queriam aprender português. Não, nós viemos ensinar a palavra de Deus. E é isso que nós devemos dizer. É isso que nós devemos ensinar, a palavra do Senhor. Meu irmão, em 2024, Deus vai abrir portas especiais para que você possa compartilhar a palavra de Deus. A minha dica que eu deixo é: prepare-se. Prepare-se. Pedro vai dizer que você deve estar preparado para responder a qualquer um que lhe perguntar acerca da sua fé. Você precisa estar preparado. Por que você ceia? Por que vocês falam aquelas línguas que ninguém entende? Por que Jesus morreu na cruz? Por que a gente não pode orar por Maria? São perguntas que o mundo vem nos fazer, e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são perguntas como essa, que são portas que Deus abre para que você possa falar do nome de Jesus. Eu trabalho para um deputado, e no carro, ele perguntando as coisas da Bíblia, e graças a Deus eu respondendo para ele, né? E são portas como essa, são relacionamentos como esse, são oportunidades como essa, que o Senhor abre para que você pregue a Bíblia. Agora, se você for contar história, se você for contar outras coisas, você vai fechar uma oportunidade. Prepare-se. Em 2024, muitas pessoas lhe perguntarão acerca da sua fé. Esteja preparado, como Jesus estava, para falar acerca dele mesmo. Terceiro verbo que nós vemos Jesus fazendo, terceira ação que nós vemos Jesus realizando e que nós devemos tomar como exemplo, é pregando o evangelho do reino. Ensinar é diferente de pregar, é distinto. Jesus ensinava nas sinagogas deles. Jesus encontrava na oportunidade do dia a dia, na realidade deles, uma oportunidade para ensinar sobre a Bíblia. Ele pregava o evangelho em oportunidades que Jesus criava, propícia para pregar o evangelho. Participe do evangelismo aqui na igreja. Irmãos, não são poucos. A gente que trabalha na mídia, às vezes fica até cansado, porque é tanta coisa, é tanta atividade. Domingo passado, hoje é o culto de retorno, né? Mas já tem 15 dias que nós estamos aqui trabalhando, a gente já retornou direto na convenção, foram 5 dias de convenção, manhã, tarde e noite. Depois teve evangelismo, depois teve dia da Bíblia, ontem teve cantata de Natal, quarta-feira ceia, o pastor Renério viajou para Maceió, meu Deus do céu. Oportunidades tem muitas de você pregar o reino de Deus. Às vezes a gente fica em casa, ocioso, pensando, meu Deus do céu, não tem nada para a gente fazer. Tem, meu irmão, pregar. Jesus lhe deu a missão, pregue o evangelho, e isso é uma coisa intencional, não é por um acaso, é intencionalmente. Eu vou sair de casa com a mão cheia de folhetos para evangelizar e trazer almas para Jesus. Quando você se prontificar a isso, o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer você um pescador de homens. Se coloque na brecha, porque o Senhor vai lhe preparar para que você, assim como Jesus, pregue, percorra as cidades, ensinando, pregando e, por fim, curando. A Bíblia vai dizer, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A missão de Jesus e a da igreja não é somente uma missão pedagógica. Nós não fomos chamados somente para falar, como se fosse um coach, um professor. As pessoas estão cansadas de
tanta verborragia e pouca ação. Nós precisamos de uma coisa que o mundo não tem: poder do Espírito Santo de Deus para realizar obras e milagres, para realizar sinais, para, como a gente lê o texto hoje, testemunhar do amor de Jesus. A Bíblia vai trazer como autoridade, virtude e poder do Espírito Santo de Deus. As meninas falaram sobre a irmã Cleonice, né? Esse negócio da fumaça foi bem assim, marcante para todo mundo. E aí, aconteceu no domingo a questão da fumaça, segunda-feira choveu. E eu pensando assim, a gente testemunhou lá no Instagram, e eu pensei, rapaz, eu preciso saber se esse negócio foi milagre ou foi uma coincidência. Aí a gente pegou um táxi, eu fui perguntando para o taxista: fazia quanto tempo que não chovia aqui? Ao taxista: rapaz, faz 3 meses que não chove em Santa Cruz. Se faz 3 meses que não chove, e choveu depois que a gente orou, é milagre. Eu perguntei: mas esse negócio da fumaça, não acontece sempre, né? O taxista disse: não, nunca tinha acontecido isso aqui na Bolívia, fumaça. E aí essa foi a oportunidade que eu comecei a pregar para ele. Porque ele disse assim: nunca aconteceu uma fumaça dessa na Bolívia. Deve ser o fim dos tempos. Aí foi quando eu comecei. Realmente é o fim dos tempos. Jesus está voltando. Aí eu falei: eu sou do Brasil. E lá no Brasil, desde criança que eu aprendo na escola, que não tem terremoto no Brasil. Pois bem, agora no Brasil tem terremoto. Na Bolívia aconteceu isso? Não, nunca na história da Bolívia. Pois isso é sinal dos fins dos tempos. E você precisa se arrepender. O pastor Josimar estava falando isso, né, também para um taxista. E o taxista parou o carro e disse: pois eu quero aceitar Jesus. E o taxista aceitou ali mesmo, na corrida, Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Esse negócio da fumaça, tirei a prova, realmente foi milagre, foi oração. E no último dia, isso foi no primeiro dia, nós oramos para que chovesse. No último dia, em São Isidro, sem ar, estava morto de cansado. Se aqui na igreja, já sul pregando, imagina lá, viu? Sem ar, sem oxigênio. E aí a gente cantou para as crianças, pregamos. Quando terminou, quando a gente começou a pregar para as crianças, começou a chuva lá fora. Chuva muito forte. Se vocês observaram, a montanha, ela fica acima das nuvens. Mas tem uma nuvenzinha que quer se amostrar, que sobe a montanha e fica presa na montanha. Então aquela região toda, a montanha fica ali presa e ela não sai. O que é que acontece? Como não venta porque é muito alto, acontece que a montanha, a nuvem, ela se condensa ali. E cai, não é aquela chuva torrencial, mas é aquela garoa forte. E não sai, né? Porque a nuvem toda se decanta ali na montanha até que acabe. E aí quando a gente começou a pregar, chuva. Terminamos, eu já estava sem ar, sem fôlego. O Fred já estava cansado. Eu, meu Deus do céu. Aí demos o lanche para as crianças pacientemente, porque estava chovendo. E a gente precisava ir lá para fora para entregar as coisas. Depois demos o presente para as crianças pacientemente. Irmãos, de 30 minutos foi quase 1h30 esse negócio. Aí eu fui lá para fora, a irmã Cleonice já vendo que ia ficar tarde. E a gente tendo que descer, porque ia ficar tarde, né? Não poderia descer muito tarde da noite. A irmã Cleonice olhou assim na porta da igreja. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para fora na chuva. Olhei assim para o céu, não dava para enxergar nada, só a nuvem. E a irmã Silvina estava mais à frente, a missionária. Eu olhei para a irmã Cleonice e disse: irmã Cleonice, está chovendo, mas tem que ser aqui fora. Ela disse assim: pois hora para acabar a chuva. Eu, meu Deus do céu. Agora. Aí, irmãos, eu só sei que eu fechei o olho, que era para, né? Se a gente se a gente ora com o olho aberto e não vê a chuva dissipando, a gente já vai começando a perder a fé, né? Aí eu fechei o olho: irmã Silvina, vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, para a chuva. Eu fui orando, foi menos de 3 minutos, a chuva parou.
A chuva parou de verdade. E quando a gente foi chamando as crianças, ainda estava nublado. Mas depois abriu um solzão forte. Nós temos as imagens disso, né? Um sol muito forte. E lá, o sol é tão forte que queima as crianças, né? Elas ficam com o rosto todo vermelho. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ele é aquele que no primeiro dia fez chuva cair e no último dia fez chuva parar. E parou a chuva até a gente ir embora. Não choveu mais. Passou a tarde inteira, nós comemos, fomos embora. Na nossa volta não choveu mais. Uma manhã chuvosa se transformou numa tarde sem chuva. Isso é oração. É poder de Deus. Irmãos, nós temos uma missão que não foi o homem que nos mandou, foi o próprio Deus. Se for conveniente para a missão que chova, vai cair um temporal. Se for conveniente para a missão que pare de chover, vai parar de chover. Ele é aquele que tem a história na palma das suas mãos. E Deus se movimenta por meio da oração. Precisamos orar. E por fim, falando sobre a oração, já encaminhando para o final da mensagem, nós observamos que Jesus chega a uma conclusão. Ele observou aquelas ovelhas, aquelas pessoas como ovelhas perdidas sem pastor, e ele fez uma conclusão que é quase como se fosse uma regra espiritual. Ele fez uma conclusão que na realidade é uma constatação da realidade. Ele olhou para aquelas pessoas e concluiu: realmente grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Irmãos, na Bolívia, a necessidade daquele país não é financeira, não é de recursos, não são de templos. A necessidade missionária daquele país é que existem poucos ceifeiros naquele lugar. Existem poucos ceifeiros. Existem mais de 80 bairros, regiões em Santa Cruz, que não têm igreja. As igrejas que lá existem não têm como receber todo o povo ali de Santa Cruz. Os missionários que ali estão são poucos para o tamanho gigantesco que é aquela população. E quando são 3 milhões de pessoas, e quando o pastor falou isso, eu realmente identifiquei que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E qual a solução para isso, meus irmãos? Será que a solução para isso é a gente tirar todo o dinheiro do nosso banco e mandar? Será que a solução para isso é a gente colocar algum governo que se preocupe com missões? Qual é a resposta para isso? Qual é a resposta para esse problema? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Qual a resposta para isso? Observe que Jesus respondeu no versículo 38. Jesus dá a solução para esse problema. E a solução é: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, a resposta para o grande desafio missionário é a oração. Mas não é aquela resposta que a gente dá, às vezes demagógica, que a pessoa apresenta o problema e você diz: irmão, vamos orar. Aí você não ora. Não, não é isso. É rogo, é pedido, é súplica. E quando Jesus fala isso, ele coloca uma verdade que muitas vezes a gente esquece. A seara é grande, mas Deus é o dono dessa seara que é grande. A seara não é para nós um desafio, não, porque a seara tem dono, e o nome dele é o próprio Deus. O desafio são os poucos trabalhadores que não estão nessa seara. E resolveremos isso com os nossos joelhos. Quando a igreja orar, Deus vai capacitar mais missionários para a Bolívia, mais missionários para o Disseu, mais missionários para o Haiti, mais missionários para o Tuvalu, mais missionários para a África, para toda a região do mundo. A resposta para a grande indagação missionária é: rogue ao dono da seara
que mande trabalhadores. E agora, o que a gente vai fazer? Orar. Vamos orar? Vamos ficar em pé. E diante de tudo isso, eu quero direcionar todos para esse pedido que o Senhor faz. Jesus claramente faz um pedido para nós essa noite. E o pedido não é uma coisa que você não possa oferecer. O pedido do Senhor Jesus é que você ore pelo país da Bolívia, ore pelas missões do mundo, para que Deus possa tocar corações. E Deus irá tocar corações, almas e mente. É Ele quem chama os trabalhadores para a seara. E daqui, em nome do Senhor Jesus, serão chamados muitos que trabalharão na grande seara do Senhor. Nós, como igreja, testemunharemos irmãos, casais dessa igreja que irão responder a esse chamado missionário, no tempo de Deus, no jeito de Deus, porque esse é o reino de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos nesse momento se unindo ao coração de Jesus Cristo, aquele mesmo coração que quando olhou para as pessoas, ele teve compaixão. Deus, e essa compaixão motivou com certeza a rogar ao Senhor por mais trabalhadores na seara. Deus, primeira coisa que nós sabemos é que a seara é tua, a Bolívia é sua. Aqueles bairros, aquelas casas, aquelas igrejas, aquelas ruas, aquele país é teu, Senhor. Aquele país não pertence a nenhum governo do mundo, a nenhuma cultura do mundo. Aquele país foi criado, fundado e é alimentado pela sua doce presença. Aquele país pertence ao Senhor. Aquele país é uma grande seara, e nós pedimos que para essa grande seara o Senhor separe daqui ou de lá trabalhadores. Deus, em nome de Jesus, toca com o coração missionário, toca com poder e glória, capacita pessoas para que estejam com o coração inflamado e sejam capacitados, chamados, separados para responder essa grande missão. Senhor, nós te pedimos, nós te rogamos, ó Pai, por trabalhadores do Evangelho. Leve daqui, leve do Piauí, leve do Brasil, porque assim como a Bolívia pertence ao Senhor, nós também te pertencemos. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diz amém.